Frediano, boa noite. Boa noite, meu som está ok aí para você? Tá ok. Eu vou colocar o seu currículo e o nome da sua palestra para o pessoal acompanhar. Sim, ok. O som está bom assim, Marcos? Tá bom. Tá Tá, bom? nessa distância aqui do microfone que eu estou, está ok? Tá ok. Essa é a Ótimo. palestra de agora, que será falado, culpabilidade dos ilícitos eleitorais. Frediano é um amigo, professor de graduação na Faculdade de Direito, muito dedicado, um brilhante advogado. Eu tenho certeza que essa palestra vai agradar muito ao público. Então, Frediano, boa sorte, aí é com você. Obrigado, Marcos, Limão, boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui no segundo Congresso Vale Paraibano de Direito Eleitoral. Eu já tive a honra de estar no primeiro, na primeira edição. E hoje, pensando em culpabilidade, né, já falando do assunto, para não me alongar, pensando na culpabilidade dos crimes eleitorais, eu quis trazer a discussão para algo mais próximo nosso, algo que está mais visível nas notícias e nas discussões diárias, que seria, na verdade, a aplicação da teoria, ou a discussão sobre a aplicação ou não da teoria da cegueira deliberada na lavagem de dinheiro no processo eleitoral. Porque o financiamento de partidos políticos e campanhas políticas se dá por muitas fontes, e pode ser que haja esse tipo de dinheiro, de valores entrando numa campanha política, entrando no partido político, né? Dinheiro proveniente da prática de infrações penais. E, neste caso, podemos discutir a teoria da cegueira deliberada, porque essa teoria foi muito aplicada recentemente pela Justiça Federal em crimes de lavagem de dinheiro ligados aos processos da Lava Jato e aos processos derivados da Lava Jato. Então, a mim me parece uma discussão pertinente, assim, que possa agradar um pouco mais a todos e não falar, né, de outros pontos da culpabilidade dos crimes eleitorais. Então, nós temos que pensar na seguinte situação, né? Valores de doações para campanhas eleitorais, e esses valores, como está escrito na lei das eleições, precisam ser administrados pelo candidato e por um administrador financeiro. E a discussão é justamente essa: qual é a responsabilidade penal do candidato e do administrador financeiro, caso esse dinheiro tenha origem ilícita, mas não necessariamente ilícita no sentido amplo, porque nós temos que entender o seguinte: eu posso ter um dinheiro de origem ilícita que foi injetado para o partido político, para a campanha eleitoral, sem declaração devida, ou seja, por meio do Caixa 2, mas um dinheiro que não é proveniente necessariamente de práticas criminosas anteriores. Então, isso é um dinheiro ilícito. Agora, o que eu vou falar aqui é necessariamente do dinheiro originado de infrações penais, que é muito difícil de controlar, visto que, principalmente em campanhas eleitorais e no financiamento de partidos políticos, porque, via de regra, o dinheiro proveniente de infrações penais, né, ele já passa por alguns processos de lavagem, de ocultação, de simulação, e muitas das vezes, quando chega no partido político, ou quando chega para o candidato, o próprio candidato não consegue enxergar isso, nem o administrador financeiro. E é justamente esse tipo de conduta que nós queremos eliminar como uma conduta criminosa, identificar quando que isso pode ser criminoso, e mais, discutir por que a aplicação de uma teoria estrangeira no direito penal brasileiro. Porque a aplicação de uma teoria do common law, né, uma teoria que vem dos Estados Unidos, que vem da Inglaterra, no direito penal continental, que é o direito penal brasileiro. Bem, então, só para nós descartarmos a hipótese, aquelas situações em que o candidato ele recebe dinheiro ilícito, dinheiro não declarado, a lei das eleições já prevê pena de multa para o candidato, pena de multa para quem faz a doação indevida, então já existe uma sanção administrativa para isso. Então, isso já é regulamentado. A discussão aqui, então, diz respeito a
dinheiro proveniente de lavagem de dinheiro. E aí, para falar de lavagem de dinheiro, nós temos que mencionar o artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro, que prevê como a conduta a ação de ocultar ou dissimular natureza, origem, localização, disposição, movimentação, utilização ou a propriedade de bens, direitos e valores que são provenientes de, direto ou indiretamente, de infrações penais. Aí entenda-se infrações penais, crimes e contravenções penais, ou seja, dinheiro proveniente de práticas criminosas e dinheiro proveniente de contravenções penais, como, por exemplo, o jogo do bicho ou jogos de azar, são objetos materiais do crime de lavagem de dinheiro. Mas vejam que a construção da figura criminosa na legislação brasileira, que sofreu, evidentemente, uma influência de uma política criminal internacional, ela trabalha com verbos que são verbos de ação livre, né, que podem ser executados de infinitas formas, o que torna muito difícil a aplicação do princípio da taxatividade nesses casos, porque fica muito fluido, a conduta, né, da lavagem de dinheiro, ela é muito fluida, ela é muito abrangente, ela torna um tipo penal aberto, assim, que alcança a um infinito número de condutas e de pessoas, e aí está o perigo, né? Como nós veremos. Primeiro, porque é uma teoria que não é do direito penal brasileiro, não está inserida dogmática penal brasileira, nem na legislação penal brasileira. Segundo, que se trata de um tipo penal, então, com esses verbos, né? Ocultar, dissimular, natureza, origem, localização, disposição, movimentação, utilização ou propriedade de bens, ou adquirir, receber, trocar, negociar, dar, receber em garantia, guardar, ter em depósito, movimentar ou transferir os valores. Então, vejam a quantidade de condutas que podem ser enquadradas como lavagem de dinheiro se o objeto material for bens, valores provenientes de práticas criminosas antecedentes. E quando se fala em criminalização, na verdade, quando se fala em tipificação de condutas, nós temos que pensar sobre dois aspectos, né, pensando na dogmática penal. O aspecto da tipicidade objetiva, né, a tipificação objetiva da conduta, que é o enquadramento da conduta no dispositivo penal, no tipo penal, né, que é a prática de uma ocultação, de simulação, ou é o recebimento, a troca, a negociação, o ter em depósito, por exemplo, ou transferência desses valores. Então, nós temos que identificar essa conduta, mas aqui me parece que o ponto mais sensível dessa discussão gira realmente em torno da tipificação subjetiva, né, do aspecto subjetivo da conduta de lavagem de dinheiro, que é justamente o alvo das grandes críticas dos penalistas no Brasil. Então, é sobre isso especificamente que eu quero falar e sobre a influência da política criminal internacional no direito penal brasileiro, na repressão de crimes praticados por alguns candidatos, por alguns políticos e não por todos os políticos. E o mecanismo da lavagem de dinheiro e a teoria da cegueira deliberada vem nesse sentido como influência internacional de lawfare, né, de uma guerra híbrida perpetrada na arena do judiciário. Então, vejamos, uma boa parte, né, não a maior, mas uma boa parte dos penalistas entende que o crime de lavagem de dinheiro exige necessariamente dolo direto. Eu sou simpático a essa corrente, entendo que o crime de lavagem de dinheiro ele só existe quando há dolo direto, ou seja, quando a pessoa age movido por uma vontade livre e consciente de ocultar, de dissimular valores que ele sabe ser valores provenientes de crimes antecedentes. Só que, pela teoria da cegueira deliberada, nós vamos ver que é uma relativização desse enquadramento do dolo na conduta da lavagem de dinheiro. Então, vejam, a discussão é, o candidato e o administrador financeiro devem, na minha opinião, e na opinião de uma parte dos penalistas, deve agir com dolo direto, ou seja, agir movido por uma vontade livre e consciente de ocultar, de dissimular um valor que ele sabe ser produto proveniente de crime, de utilizar, de empregar na sua campanha um valor que ele sabe ser produto proveniente de crime. Né? Caso contrário, se ele não tiver a certeza disso, a conduta dele não pode se enquadrar na lavagem de dinheiro.
Claro que ainda poderia ser considerada né, um ilícito, mas não um ilícito penal, apenas um ilícito, né, eleitoral. E é justamente essa a grande dificuldade, né, de fazer essa leitura, vendo que a Justiça Federal brasileira passou a empregar de uma forma sistemática a teoria da cegueira deliberada e passou a empregar, né, esse artigo 1º da Lei de Lavagem de Dinheiro para punir muitas pessoas. Vejam que, caso curioso até, que eu gosto de usar como exemplo, no caso de um deputado que teria recebido valores pagos, né, por corrupção passiva por parte do deputado e corrupção ativa por parte de empresários, ele teria recebido esses valores e pegou esses valores e deu para o seu assessor levar esses valores, né, de Brasília até o seu estado de origem. E aí o assessor preso no aeroporto com esse dinheiro, ele foi denunciado por lavagem de dinheiro. Então, veja, o transporte do dinheiro pelo assessor foi enquadrado, né, pelo menos na denúncia do Ministério Público Federal, foi enquadrado como lavagem de dinheiro. Vejam que esse tipo penal, ele permite, né, um sem número de enquadramentos na conduta da lavagem de dinheiro, e aí a importância da discussão do aspecto subjetivo da conduta, né, para o enquadramento correto ou não dessa conduta como lavagem de dinheiro. Porque, vejam, é muito fácil, né, você lavar dinheiro numa campanha eleitoral, é muito fácil você lavar dinheiro financiando o partido político, porque é muito fácil lavar dinheiro, né, quem lava dinheiro conhece inúmeros mecanismos para lavar dinheiro, compra de metais, compra de peças, de pedras preciosas, instituição de pessoas jurídicas de difícil controle, enfim, existem infinidade de formas de se lavar dinheiro, e ao injetar o dinheiro numa campanha eleitoral, e se esse dinheiro for injetado por meio do Caixa 2, né, por uma forma escusa, em que não há um controle do Estado, da Justiça Eleitoral, vejam que esse dinheiro ele é lavado imediatamente, né? Ele é inserido na campanha, ele é lavado imediatamente. Só que aí nós temos que discutir o candidato e o seu administrador financeiro, eles devem ser punidos por esse crime de lavagem de dinheiro, tá? César Roberto Bittencourt, Luciana Oliveira, o professor Renato Silveira da USP, são pessoas que defendem a corrente de que só com dolo direto poderia haver a enquadramento na lavagem de dinheiro, ou seja, o dolo direto no sentido de que a pessoa sabe que o dinheiro é proveniente de infrações penais antecedentes. Né? O objeto material são bens, direitos e valores provenientes de infrações penais, isso é sabido por quem o recebe, por quem o oculta, por quem o dissimula, por quem o emprega na campanha eleitoral. Ou seja, a necessidade, né, imprescindível que se tenha um conhecimento prévio da origem criminosa desses valores para o enquadramento. Então, é interessante que nós discutamos o seguinte: como a legislação penal e a própria lei de lavagem de dinheiro não toca nesse assunto, nós temos que nos valer do que está escrito na legislação eleitoral. E pela legislação eleitoral, o candidato, né, ele é responsável pela administração financeira da sua campanha, e ele pode, evidentemente, ter o apoio, né, designar uma pessoa para fazer essa administração financeira. E o que diz na lei das eleições, no artigo 21, é que o candidato e o administrador financeiro, eles são solidariamente responsáveis pela veracidade, pelas informações financeiras contábeis de sua campanha, né? Ambos são responsáveis. Portanto, se um pratica uma ilicitude, sem o conhecimento do outro, pelo artigo 28, ambos são responsáveis solidariamente, né? Pela veracidade das informações. E isso já, evidentemente, aplicação desse artigo 21, de uma forma, né, uma interpretação sistemática da legislação penal com o apoio do artigo 21 da Lei de Eleições, já criaria uma nova dificuldade, né, porque se eles são solidariamente responsáveis, evidentemente, a prática criminosa de um deles, de inserir dinheiro proveniente de lavagem de dinheiro, acarretaria solidariamente a responsabilidade do outro. Mas será que deve ser assim mesmo? Né? E é justamente por isso que nós temos que pensar, evidentemente,
no direito penal e numa interpretação restritiva do direito penal, que entende que quando o tipo penal não é expresso em definir qual a modalidade qual a modalidade de dolo, se é dolo direto ou dolo eventual, evidentemente a pessoa só pode ser punida se agiu com dolo direto, né? Então, o que nós podemos pensar é o seguinte: com base na legislação eleitoral, nós podemos sim discutir a responsabilidade solidária entre os dois. E, com base na legislação penal, nós temos que restringir a interpretação e entender. Precisamos aferir com mais detalhamento o grau de conhecimento do candidato ou do administrador financeiro sobre a procedência desses valores. Bem, e por falar na procedência de valores ilícitos no financiamento de campanhas, é necessário nós discutirmos, então, a teoria da cegueira deliberada, que vem sendo aplicada como um mecanismo para condenação de vários políticos, por lavagem de dinheiro, ainda que essa pessoa não tenha agido com dolo direto, porque essa é a finalidade da teoria da cegueira deliberada. Conseguir enquadrar a conduta de alguém no tipo penal da lavagem de dinheiro, ainda que a pessoa não tenha agido com dolo direto. Porque pela Justiça Federal, né, pela 13ª Vara Criminal, do ex-juiz Sérgio Moro, e pelas decisões da Justiça Federal dos casos derivados da Lava Jato, a cegueira deliberada, esse instituto de direito da common law, ele foi considerado como algo compatível, como algo semelhante ao dolo eventual, como um complemento ao dolo eventual. Então, para justificar a punição, a condenação de algum político, eles fazem a leitura com base na teoria da cegueira deliberada, dizendo o seguinte, né? Essa pessoa tinha obrigação de checar a procedência desse dinheiro. Se a pessoa fechou os olhos, né, por isso chamada de cegueira deliberada, se a pessoa fechou os olhos e não quis checar a procedência do dinheiro, ele deve ser responsabilizado, porque nesse caso ele agiu com um dolo, né, uma espécie de dolo, ou seja, ele voluntariamente, intencionalmente, escolheu não checar a procedência do dinheiro. Mas vejam, esse não querer conhecer a procedência não necessariamente significa saber a procedência e empregar o dinheiro de procedência criminosa em sua campanha eleitoral, né? Veja a diferença. Não querer saber a procedência é diferente de ter certeza que o dinheiro é de procedência criminosa, mas para a jurisprudência brasileira, isso não faz a menor diferença, porque nos últimos anos, pessoas foram condenadas pelo crime de lavagem de dinheiro com base nessa teoria da cegueira deliberada. O problema é que o emprego da teoria da cegueira deliberada no direito penal brasileiro acarreta inúmeros conflitos de interpretação e de dogmática penal. O professor Renato de Melo Silveira, que eu já mencionei há pouco, professor da USP, ele tem um artigo muito